Paz do Senhor Jesus, pessoal. Faz um pedal com fé hoje, 70 km, altimetria mais leve, o tempo tá fechado, parece que vai cair água. Vamos lá. Olá pessoal, de volta aqui com o nosso pedal com fé. Uma paradinha aqui para cumprimentar os meus pares. Felizmente não encontrei o reverendo pastor Braz, né, o líder da Assembleia de Deus aqui em Santa Teresa, mas tive a oportunidade e privilégio de rever aqui o pastor Gardeilson. E naquele pedal anterior ainda estava aspirando o ministério, mas graças a Deus já foi autorizado ao Santo Ministério. Nós louvamos a Deus por esta bênção, né, na vida do nosso irmão. Está agora aqui mais diretamente auxiliando o seu pai, né, pastor Braz, aqui no campo Santa Teresa, levando as boas novas de salvação a essa gente boa aqui na região. Ele vai deixar aqui uma saudação a todos do Pedal com Fé que nos acompanham neste canal. Vai ficar aqui à vontade para dessa saudação. Muito bem, meus amados, eu quero agradecer a Deus pela presença do nosso pastor. Visita rápida aqui, né? Mas é muito bom. A gente sempre se alegra em receber os nossos irmãos, né? E saber que nós, como servos do Senhor Jesus, temos a esperança de alcançar a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo principal. E por isso nós estamos nessa luta, né? Para trazer as vidas para o Senhor Jesus, ganhando almas e fortalecendo aqueles que estão no caminho, mas muitas das vezes está passando por situações difíceis, estão desanimados, mas que nós possamos continuar firme. A palavra do Senhor diz que nós devemos servir o Senhor com ousadia e que cada um de nós possamos ter essa ousadia, que no mundo nós teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Paulo diz que nós estamos passando apenas por uma leve e momentânea tribulação, mas que o que nos aguarda é uma enorme glória, uma bênção do Senhor Jesus. Então que você continue firme, constante nesse trabalho do Senhor, não desanime, não desista, sabendo que a nossa maior recompensa não é neste mundo, mas é no céu. Muito bem, queremos agradecer a Deus por esta boa palavra aqui e vamos prosseguir. O pedal continua, são mais de 70 km, como eu falei hoje, e agora que estamos nos 40 e pouco, ainda tem mais de 30. Vamos lá, prosseguindo, pessoal. Até mais. Saindo da parte do asfalto, entrando agora na vicinal, a fase mais dura do pedal. Na verdade, a fase mais mole, né? Tá tudo molhado, tudo melado. Pedal com fé e lama agora. Vamos lá.
missionário Miguel, que trabalha para o Senhor aqui nesse distrito, né, e também no Ponto Seco, onde está realizando aqui a obra do Senhor. Então, o irmão Miguel vai estar aqui dando uma saudação a todos vocês que acompanham a gente no canal. Fica aqui à vontade. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Desejamos que Deus continue abençoando ricamente a sua obra, as nossas famílias, a família dos missionários, todos. E sabendo que Deus tem concedido vitória, fazer que nem o profeta Samuel. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então nós somos muito felizes por estarmos aqui juntos, cooperando também com a obra de Deus aqui neste lugar. Deus abençoe grandemente a cada um, a cada irmão que está sempre se lembrando de nós, orando por nós, pelos missionários. Então Deus continue abençoando de uma maneira rica e poderosa, sabendo que não é fácil essa luta. Quando trata de missões, sabe que é poucos que abraçam essa causa, mas Deus está no controle e aqueles que abraçam essa causa, Deus não abandona e nunca abandonou. Tudo bem, meus irmãos. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estar aqui visitando o missionário Miguel e sua esposa, a irmã Vânia, que trabalham juntos aqui, toda a família, promovendo o reino de Deus nessa região. Então, vamos continuar o nosso pedal. Estávamos à frente da Secretaria de Missões. Esse ano já um novo secretário assumiu, que é o nosso irmão Leães. Vai dar continuidade a esse trabalho e também com disposição para dar apoio aos nossos funcionários com quem a gente tem parceria, né? A Assembleia de Deus de Santa Luzia, liderada pelo nosso pastor Josimar. E esperamos em Deus retornar aqui novamente, já com o propósito de participar de um culto aqui com o missionário Miguel e todos os nossos irmãos aqui deste povoado. Então, com Deus, vamos prosseguir nosso pedal com fé, em nome de Jesus. Câimbras começaram a chegar, uma caminhadinha aqui para ver se os músculos se ajeitam. Falamos agora há pouco com o missionário Miguel. Prosseguindo aqui, vamos ao distrito de Cajá. Vamos lá, se as câimbras vão embora, continuar pedalando. Até mais. Bikezinho aqui melado, subindo uma ladeira com quase meio quilômetro, bichinha bem inclinada, muita lama.
na cidade, concluindo o pedal de hoje. Estava pensando na realidade que muitos enfrentam na vida e muitas pessoas, pelo fato de não saber lidarem com essas situações, chegam a tirar a vida, mergulhar num poço de lama e arruiná-la ainda mais. A gente percebe que uma realidade que muitas pessoas enfrentam pelo fato de não enxergarem a vida na perspectiva de Deus, como Deus a vê, como Deus a define. E pelo fato de muitos não terem essa perspectiva, chega ao ponto de tomar atitudes extremas, dando cabo da própria vida, diante de situações trágicas, e acabam destruindo a própria vida por conta justamente disso, de não enxergar a vida como Deus a define, como Deus enxerga. E exemplificando isso, a gente observa alguns episódios na Bíblia, como por exemplo um fato que ocorre no segundo livro dos Reis com Eliseu e Geazi. Eliseu, tendo revelação de Deus em relação às ações, às estratégias do exército da Síria, sofreu uma investida daquele rei, a Síria, de modo que cercaram a cidade onde ele residia. Quando chegaram lá, Geazi pela manhã cedo, ao levantar, observou aquele exército cercando a casa de Eliseu, de modo que o temor bateu o coração dele e, correndo, informou a Eliseu que o exército da Síria está lá fora e são numerosos, e aquilo causou grande pavor a Geazi. Mas Eliseu disse a Geazi que não temesse, porque muito mais eram os que estavam com eles do que os que estavam no exército da Síria. A gente observa que nesse episódio Eliseu, por certo, tem a visão de que o exército celestial estava acima do exército da Síria, pois ele tem uma visão muito mais elevada do que Geazi está vendo. Geazi enxerga somente o que está diante dos seus olhos, mas Eliseu tinha uma visão muito mais além, na perspectiva de Deus, e ele revela isso a Geazi de maneira que Eliseu, ao orar, os olhos de Geazi são abertos e ele consegue enxergar os exércitos celestiais estão numa posição muito mais elevada do que o exército da Síria. E um outro episódio é o que nós observamos, a vida de Elias. Elias, ao enfrentar aquele grande combate contra os profetas de Baal, temeu a investida da famigerada Jezabel e intentou tirar-lhe a vida, e ele, por conta disso, fugiu, de maneira que ele teve aquela experiência do deserto, onde Deus o alimentou, onde Deus supriu suas necessidades, deu uma palavra de ânimo a ele e restaurando a confiança dele no Senhor, agindo de forma a atender às suas necessidades emocionais, psicológicas e até espirituais, pois ao sair da caverna Deus revelou a ele que ele não iria morrer, apesar de estar pedindo isso, pois havia uma projeção de Deus ainda na vida de Elias, de maneira que Deus o revelou que ainda ele teria que ungir um rei e também constituir um novo profeta no seu lugar. E depois disso, a palavra do Senhor nos fala que Elias teve uma experiência arrebatadora com Deus. Aquele que antes pedira para morrer, agora não iria experimentar mais a morte. Pelo contrário, com Eliseu indo para o Jordão e atravessando mesmo uma carruagem de fogo que separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho e não provou da morte. Um outro episódio que a Bíblia fala nesse contexto é o que ocorreu com Pedro, quando estava no Mar da Galileia, junto com os demais apóstolos, em meio àquela tempestade. E Jesus, encaminhando sobre o mar pela madrugada, quando se deparam diante deles, eles, temerosos em razão do que estava acontecendo, da tempestade, a ponto de o barco afundar, como o texto diz, eles observam aquela pessoa vindo sobre as águas e o temor tomou conta de todos e disseram que era um fantasma. E a Bíblia diz que gritaram de medo. Mas ao se aproximar, Jesus, em alto e bom som, eleva sua voz e diz: "Não temam, sou eu." E Pedro, para não ter dúvidas quanto à realidade da presença do Senhor ali sobre as águas, ele diz: "Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo andando também por cima das águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro corajosamente sai do barco
anda sobre as águas e com seu olhar fito em Jesus, ele anda a passos lentos, mas firmes sobre as águas. Mas, ao tirar o olhar de Jesus, Pedro foca o seu olhar nas ondas que batem sobre ele naquele momento. De repente ele começa a afundar. E nisso a gente aprende uma grande lição. No mar desta vida, a gente não pode jamais tirar o olhar de Jesus, porque senão estamos sujeitos também a afundar. Só olhando para Jesus, tendo a perspectiva correta da vida que nós encontramos nele, é que nós temos condições de permanecer de pé, mesmo em meio às tempestades da vida. Fazendo assim, nunca iremos afundar. Como esses exemplos nos trazem uma panorâmica sobre essa reflexão, queria dizer a você que nos acompanha nesse canal que, a despeito de qualquer realidade que você venha enfrentar na vida, não tome nenhuma decisão precipitada, não se desespere, não perca o ânimo, não pense que a vida não tem mais sentido, porque no caso de Geazi, Deus provou claramente que Ele está acima de toda e qualquer situação. Não importa quão difícil seja essa realidade. No caso de Elias, Deus mostrou que, independentemente das experiências amargas que a gente venha enfrentar na vida ao ponto de querer a morte, Deus tem algo ainda maior para as nossas vidas. O projeto de Deus ainda não foi concluído. Portanto, você que me ouve nessa oportunidade, não importa a situação que você está vivendo, saiba que ainda existe projeto de Deus para a sua vida, até porque você está vivo. E a palavra de Deus nos ensina que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus e está atendendo o chamado dele para a sua vida, tenha certeza, nenhuma realidade que você vai enfrentar aqui vai ser obra do acaso. É Deus que está dirigindo você para um propósito maior e glorioso que Ele tem para a sua vida. Portanto, continue com seu olhar fito em Jesus, continue mesmo em meio às tempestades da vida assolando você, com os olhos fitos nele. Pois a palavra de Deus nos diz em Hebreus 11, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Então, ficamos aqui com essa reflexão do nosso Pedal com Fé de hoje e, querendo Deus, até a próxima.